Boa tarde, Brasil! Boa tarde, América! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Ohana Orlando. Eu sou o Fábio Tax. Eu sou a Emily Mariano. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do planejamento do nosso casamento. A gente vai abordar aqui temas como a definição da data, a definição do local e esse início de todo o nosso planejamento. Então vamos começar falando da data? A gente queria fazer um casamento totalmente tradicional. Digamos assim, igreja, civil, tudo certinho, só que personalizado com a nossa cara, né? Aí a gente marcou a data na igreja. E não sei como é que é na cidade de vocês, né? No estado de vocês, no país de vocês, mas aqui na nossa cidade você tem que fazer um curso de noivos antes de fazer o casamento. Efetivamente casar, né? Isso. Um ano antes, a gente marcou a data e ficou naquela expectativa, né? Um ano antes a gente foi lá na igreja levar os papéis, porque estava a data determinada. Fomos levar os papéis para poder deixar tudo certinho, pagar a taxa. A gente ficou sabendo da nova burocracia. O que era? Não podia entrar padrinho, não podia entrar daminha com as alianças. Não podia ter as músicas que a gente queria, Exatamente. Só as músicas já pré-definidas pela própria igreja. Exatamente. Então a gente chegou a um consenso, sentamos, conversamos e falamos, vamos adiar para mais pra frente e vamos pensar no que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer. Só deixar claro que a gente não é contra essas leis da igreja, essas regras, né? Mas é que não cabia naquilo que a gente sempre quis, que era fazer um negócio mais personalizado, um negócio com a nossa cara. Aí, como o Fábio comentou, a gente tinha marcado pro meio do ano, ia ser em junho. Só que, por causa dessa burocracia, a gente resolveu adiar para outubro do mesmo ano. Aí a gente começou a ir atrás de lugares para ver onde que a gente ia fazer. Se a gente escolheria a chácara, se a gente escolheria um salão de festas, como que a gente ia fazer isso. A nossa ideia, na verdade, inicial, antes desse planejamento, era ser numa praia, na verdade. Mas aí a gente viu que não ia ficar muito viável, até porque a nossa família é bem grande para levar todo mundo para lá. Ia ficar bem complicado e como a gente queria todos os nossos familiares mais próximos junto da gente nesse momento, a gente optou por fazer aqui na cidade mesmo. E aí a gente procurou um lugar que fosse mais ou menos nessa linha, então mais voltado um pouquinho para essas áreas naturais, assim. E a gente chegou no consenso de que ia ser numa chácara, né? Isso. Existiam várias opções. Tinha, por exemplo, chácara que tinha adega junto, tinha chácara com piscina, chácara... Com buffet já completo. Já com buffet completo. Tinha chácara que você tinha que contratar tudo com eles. Exatamente. E daí tinha que ser tudo deles. Música, buffet, lugar, fotografia, era tudo deles. Tinha chácara que daí era só a chácara, que era mais ou menos o que a gente estava procurando. E... enfim, a gente conseguiu achar um lugar, que aí a gente... Depois de pesquisar muito, ir nos lugares, conhecer. a gente fez visita, né? Isso é Sim. muito importante, se você está planejando, faça uma visita no local. Porque só a foto não quer dizer nada. Exatamente, às vezes você olha aquela foto ali, as fotos às vezes são tiradas de um ângulo que parece maior do que você espera, então é bom você fazer a visita no local. E uma curiosidade é que essa chácara que a gente escolheu para o nosso casamento, a gente olhou por foto e pensou, não sei se é bem o lugar que a gente está procurando. E o dia que a gente foi lá, a gente gostou muito, 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 muito. Era exatamente o que a gente estava procurando para o casamento. Essa na verdade foi o inverso, porque nas fotos você não tinha ideia de como realmente era, que era muito mais bonito do que na foto. Exatamente. Né? E até não sei se pra Emily foi, mas pra mim um dos pontos que deixou definido o que seria lá, é que quando a gente chegou tinha até um mini altar do lado de fora. Foi. Que na hora assim, eu imaginei assim, não, a cerimônia tem que ser aqui, com os banquinhos aqui na grama, e daí as entradas, e daí já tem o altar pronto. E eu acho que um sonho meu, assim, sempre foi meu sonho, é que fosse ao ar livre. A gente sempre discutiu sobre isso, sempre falou sobre isso. Que fosse ao ar livre e que, sabe, que fosse ou ao pôr do sol, ou ao nascer do sol, ou na metade da tarde, alguma coisa assim, mas que tivesse sol, né? A gente não pode controlar isso, mas que tivesse sol e que tivesse flores, bastante, aquelas flores do campo que eu gosto. E realmente, o dia que a gente chegou lá, que eu vi que o altar era pra fora, foi o fator decisivo pra mim, assim, também. Então, depois da data e do local definido, o próximo passo era a gente definir como iria acontecer tudo no dia. E uma das coisas que ia ter que ter era a cerimônia. Então, como o primeiro pensamento nosso era a igreja, né? A gente queria que tivesse essa parte religiosa na cerimônia. Mas outra regra da igreja aqui da nossa cidade era que os párocos, né, os padres, não poderiam celebrar missas ou fora da igreja, ou casamento, né, outro batizado, alguma coisa assim, fora da igreja. Isso mexeu um pouco também com a gente, porque a nossa família é bem religiosa, né? Então pra gente ia ser um pouco estranho não ter. E aí surgiu a ideia então de trazer uma cerimonialista
para nossa celebração. Porque a cerimonialista, na verdade, ela vai poder personalizar da maneira que você quer. Então você vai poder escolher basicamente o que ela vai falar, a maneira que vai ser falado, se você vai querer incluir uma parte religiosa ou não. Enfim, tudo que você quer que aconteça durante a celebração. E no meio das nossas buscas, a gente encontrou a pessoa que se encaixava perfeitamente no que a gente estava procurando. Aí, na verdade, essa pessoa, a gente teve várias reuniões com ela. A gente teve uma primeira reunião onde a gente expôs a nossa ideia, que a gente comentou com ela, que aí a gente já estava decidido que ia ser com o tema Disney, então aí a gente já expôs para ela. E como era uma pessoa que gostava bastante de Disney, acabou entrando bastante, no clima, né? No clima da festa, no clima do que a gente queria. Como a gente marcou com um ano de antecedência, tudo, as reuniões no começo eram esporádicas, né? Era a cada 3, 4 meses. Mas perto do casamento, com 3 meses de antecedência, as reuniões eram praticamente cada 15 dias pra gente sentar. Se não era pessoalmente, a gente sempre tava conversando com ela por WhatsApp. Então, a gente sempre tava, né, em contato pra saber o que ia acontecer. E também pra colocar alguma ideia nova que a gente tinha, Exatamente. ou às vezes ela dava alguma sugestão, e aí a gente ia combinando como ia ser, mas sempre claro que a decisão final era nossa. E no vídeo de hoje a gente queria trazer um pouquinho desse planejamento inicial, né, os primeiros passos do planejamento, as primeiras coisas que a gente precisou definir, que quem está aí planejando também talvez precise definir e saiba mais ou menos como começar. E por hoje a gente vai ficar por aqui. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um curtir e divulga para todos os seus amigos, pessoas que vão casar ou que não tem ideia do que fazer, tá? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E se você ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente vai procurar tirar suas dúvidas nos próximos vídeos. Exatamente. Tchau!